Vamos lá, agora sim, mitos e verdades sobre conjuntivite. Doutor, o que acontece no verão que a gente tem que ter um alerta maior? Que a gente tem que ficar prestando mais atenção e tomar mais alguns cuidados, né? O assunto aqui a gente vai falar de conjuntivite, né? Então, primeiro entender o que é a conjuntivite. A conjuntivite é uma inflamação de uma região do olho chamada conjuntiva. Então, a conjuntiva é uma pele que recobre o olho. A gente tem aqui um modelo, né? Esse é um modelo do olho. Uhum. Esse modelo ele não representa a conjuntivite, mas a gente tem que imaginar que aqui em cima existe uma pele bem fininha, transparente, que recobre o olho. E a conjuntivite, então, é a inflamação dessa pele. Existem diversas causas de conjuntivite. Então, no verão a gente tem que estar atento, porque a exposição ao sol são fatores que podem piorar os sintomas, né? É muito importante, então... A umidade, muitas vezes, assim, o próprio tempo, essa mudança de tempo pode aumentar, né, essa proliferação. E as pessoas, e a gente vai falar sobre isso. Por que quando a gente tem o diagnóstico de conjuntivite, então, normalmente as pessoas precisam ficar em casa e não podem ter o contato e convívio com outras pessoas até do trabalho. E quando a gente fala de criança, também não pode ir para a escola, né? Vamos começar com o primeiro mito ou verdade? Vamos lá. Na tela, então, olha lá. Mito ou verdade? A exposição à umidade, calor e piscina tornam mais propícia a contaminação infecciosa da conjuntivite. E aí, doutor? Já é para falar? Pode falar, se é mito ou verdade. Sim. Isso daqui é um mito. É mito? É um mito. É um mito. Confunde, né? A pessoa fala, poxa, então tem que tomar cuidado com calor, com umidade. A gente sabe que não, que a conjuntivite é uma doença infecciosa, né? Ela é causada por um vírus. E esse vírus, a transmissão dele não se dá pelo ar. Então, você ficar perto de outra pessoa, você não pega conjuntivite. Tá. Para ter a transmissão da conjuntivite, é necessário um contato através da secreção. Então, se a pessoa está com a conjuntivite, ela coça o olho, segura na mão de uma outra pessoa, segura em um determinado objeto, e aquela pessoa ela segura no objeto ou segura na mão da outra pessoa e coça o seu olho, aí então tem a transmissão da conjuntivite. Tá. A piscina, né, como está ali, né? Se a gente for genericamente olhar na internet, vai ter muito alerta. Olha, quem está com conjuntivite não deve frequentar a piscina. Hoje em dia, a gente sabe que as piscinas elas são muito bem cuidadas, né? A gente tem tratamento com sal, tratamento com cloro. Então, a chance de transmissão dessa doença através da água da piscina ela é muito pequena. Porém, quando a gente está numa piscina, é natural a gente passar a mão no olho, coçar o olho, né? Então, existe um aumento da chance de transmissão? Sim. Por quê? Porque vão estar pessoas do seu lado, você vai estar coçando o olho, vai estar segurando aquela pessoa, existe uma chance maior da transmissão da doença. Além do mais, quando a pessoa está com a conjuntivite, o olho dela já está naturalmente inflamado. Então, a presença ali da água com cloro ou água com sal, ela vai fazer o quê? Ela vai piorar o sintoma. Por isso que a gente recomenda que pessoas que estão com conjuntivite não frequentem um ambiente de piscina, tanto por existir esse fator potencial de contaminação, embora seja um fator potencial baixo, por isso que aí está como um mito, né? Como mito, tá. Mas o ideal... O ideal é, se a pessoa sabe que ela está com conjuntivite, o ideal é ela não frequentar a piscina. Mas, por outro lado, a pessoa também não pode falar, eu não vou para a piscina, senão vou pegar conjuntivite. Não, isso é um mito. Isso é um mito. É um mito. Tá, a gente tem, inclusive, uma ilustração para mostrar um pouquinho a respeito da conjuntivite. Vamos colocar na tela? E já perguntinhas do público, hein? Olha lá. Eu acho que tá aqui, doutor, ó. Aí mostra bem, né? Isso, ali é a conjuntiva, você vê que mostrou o olho claro, né? E agora aquela conjuntiva inflamada, com formação de lacrimejamento, secreção. Isso pode levar também a coceira, como mostra ali nessa ilustração, né? E um inchaço da conjuntiva. A conjuntiva ela fica mais inchada. E aí demonstrando o tratamento com a aplicação do colírio, né? Tá, que normalmente é um colírio antibiótico, né? Ou não? Não necessariamente. Acho que a gente vai ver nos próximos mitos aí. É verdade. Os tipos de conjuntivite, né? E é engraçado, assim, tem alguns sintomas que são clássicos, mas que também podem confundir, então tem que ter o diagnóstico médico de qualquer jeito, né? Vamos para o próximo mito ou verdade. Olha lá, na tela. Existem diferentes tipos de conjuntivite, isso é verdade. Isso é verdade. Existem diversos tipos de conjuntivite. Então, como a gente começou a falar, eu falei o quê? Que a conjuntivite
é uma situação genérica, é um termo genérico, que corresponde à inflamação da conjuntiva, aquela pele que recobre o olho, né? Então, na medicina, o sufixo "ite" geralmente remete à inflamação, né? Então, por exemplo, estomatite, né? Inflamação da boca, gastrite, uma inflamação do estômago, né? Conjuntivite, inflamação dessa pele. E existem diversos tipos, a própria poluição, o estresse, né? Muito ar-condicionado, tudo isso pode levar a uma inflamação superficial da conjuntiva e levar, então, a sintomas irritativos. Outras doenças alérgicas, né? Só de conjuntivite alérgica a gente tem 6 tipos diferentes, né? Então, às vezes a pessoa tem alergia a algum determinado produto, alguma maquiagem, ela também vai ter inflamação na conjuntiva. Conjuntivites tóxicas, tem gente que abusa de colírio, fica o tempo todo pingando colírio e o próprio conservante ou a substância ativa do colírio pode também inflamar o olho e causar conjuntivite. Dependendo do tipo da conjuntivite é que a gente tem um tratamento específico, é o que vai dizer, né? Isso, quando a gente fala de conjuntivite, no geral, né, como o público geral fala, estou com conjuntivite, a gente pensa na conjuntivite infecciosa. Mais especificamente, a conjuntivite infecciosa causada por um vírus, que é o adenovírus. A gente também tem conjuntivites causadas por bactérias, né? Mas são situações um pouquinho menos comuns, né? E geralmente o tratamento nesse caso envolve antibiótico. Quando se tem uma conjuntivite causada por bactéria, é necessário utilizar antibiótico, mas isso não corresponde à maioria dos casos. A maioria dos casos, essa inflamação na conjuntiva ela é causada por um vírus chamado adenovírus. Inclusive, é o mesmo vírus que causa gripe. Né? Então, a gente tem, quando a gente fala de bactérias, a gente fala de cepas, né? Cepas diferentes de bactérias. Nos vírus, a gente tem os sorotipos. O adenovírus, que é o vírus que causa conjuntivite, a gente tem aproximadamente 60 sorotipos diferentes. Uau! Aproximadamente 40 sorotipos vão causar doenças nos homens, principalmente doença do trato respiratório, né? Então inflamação na garganta, pneumonite, também doenças do trato digestivo, né? Então náuseas, vômitos, diarreia e também podem causar a conjuntivite. Pode estar associado, então. Pode estar associado. É muito comum a associação em crianças. A criança, geralmente, ela pega a gripe junto com a conjuntivite ou uma diarreia junto com a conjuntivite. No adulto, o sorotipo que atinge o adulto geralmente atinge só o olho, né? Olha que interessante isso. E por isso, então, quem tem filho pequeno sabe, muitas vezes a manifestação começa com a febre e não com os sintomas de uma conjuntivite, né? Vem uma febre aqui, outra ali, 2 dias depois vem a conjuntivite, vem secreção, catarro. Então, isso é porque é o mesmo sorotipo que causa... O mesmo vírus. A criança, ela contrai, ela fica com a infecção respiratória e depois, alguns dias depois, também a doença atinge o olho, também pode atingir o ouvido, dar otite, né? Agora, assim, o que é muito importante quando a gente fala de conjuntivite é ter o diagnóstico correto. Por isso que você falou a necessidade de se procurar um serviço médico. Porque existem diversas outras doenças, inclusive doenças potencialmente graves, que podem levar à cegueira e que se confundem com a conjuntivite. A pessoa começa com olho vermelho, coceira, irritação, e na verdade ela pode estar com uma uveíte, que é uma inflamação do lado de dentro do olho, né? Se a gente voltar aqui para o nosso modelo, então o que é a conjuntivite? É uma inflamação da superfície do olho, né? Já a uveíte, ela é uma inflamação que ela está dentro do olho. Se a gente abrir o olho aqui, a gente vai ver que existe um espaço entre a córnea, que é esse tecido transparente, como se fosse um vidro de relógio, e a íris, que é essa parte colorida aqui do olho. Então, existe um espaço aqui que é a câmara anterior. Então, uma inflamação aqui dentro é muito mais grave, porque isso pode levar a uma perda de visão definitiva, a formação de outras doenças crônicas, como glaucoma, alterações na retina, né? Então, vamos citar alguns sintomas clássicos da conjuntivite, claro que acabam confundindo com o outro. Então, quando procurar ajuda? Até para o pessoal de casa entender quando você deve ir ao médico. Sim, então a pessoa, como eu falei, a própria poluição, o uso de ar-condicionado, isso pode irritar um pouquinho o olho. Porém, quando a pessoa ela acorda com o olho grudado, isso é um sinal de que tem muita secreção ali. Então, acordar com o olho grudado, o olho está ficando muito vermelho, a pessoa tem a sensação de que tem areia, o olho está pesado, sente um pouco de coceira, formação de secreção, isso são sinais de alerta, que a pessoa deve procurar o médico. Bom, se a visão começar a embaçar ou a pessoa começar a sentir muita dor,
Isso aí são sinais mais importantes de que talvez não seja só a conjuntivite. Talvez isso seja uma uveíte, um glaucoma, doenças mais graves. Tem um sinal característico, não aparece sempre, mas é um sinal muito sugestivo de conjuntivite. Quando a gente encontra, provavelmente aquilo é conjuntivite, que é a formação de um nódulo, de uma íngua na frente da orelha. E essa íngua ela é dolorosa. Então a pessoa acorda com o olho grudado, está vermelho, formando secreção, aperta aqui na frente da orelha, sentiu que tem uma bolinha dolorosa, provavelmente isso é conjuntivite. Olha que interessante, não tinha a menor ideia disso. E meu filho já teve. E, nossa, com a gente dá um jeito, né? A gente se cuida, sabe, tal, não pode trabalhar e tudo. Agora com criança, que põe a mão no olho toda hora, então a limpeza também é muito importante, é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Certo. Vamos pro próximo mito ou verdade, olha lá, e daqui a pouquinho perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. A conjuntivite viral pode alterar o grau dos óculos e levar a uma perda visual definitiva. Isso é mito ou é verdade? Parece mito, que é uma doença aparentemente comum, né? Mas não é mito não, isso é verdade. É verdade? A conjuntivite viral, ela pode levar a alteração de grau de óculos e ela pode levar também a uma perda visual definitiva. Quando que isso acontece? A conjuntivite viral, ela é uma doença autolimitada. Geralmente a pessoa pega a infecção, dura em torno de 7 dias, a gente vai ver que pode durar mais que 7 dias, mas em torno de 7 dias e a doença sara sem deixar nenhuma sequela. Porém, alguns sorotipos de vírus mais agressivos e quando a pessoa também tem uma predisposição, ela pode formar duas complicações que levam a sintomas crônicos, que é a formada pseudomembrana. O que é a pseudomembrana? É uma membrana que se forma na superfície da conjuntiva. E aquela membrana tem que ser retirada. Ela se forma a cada 2 dias, se forma uma nova membrana e o médico tem que remover aquela membrana. Porque se ele não remove, aquilo gera uma cicatrização na superfície do olho e isso começa a prejudicar a qualidade da lágrima. Então o olho ele começa a ficar mais irritado, coçando, ardendo de uma forma crônica por conta que a lágrima ela foi alterada por conta dessas cicatrizes na conjuntiva. Nossa. E o que leva à alteração do grau do óculos ou uma perda de visão definitiva? Voltando então aqui no nosso modelo, a conjuntiva ela é uma pele que recobre a parte branca do olho, que é a esclera. E aqui no centro a gente tem essa estrutura transparente, que é a córnea, ela é igual ao vidro de relógio. O que acontece? Algumas pessoas desenvolvem um tipo de alergia aos restos capsulares do vírus, a restos que sobra do vírus morto. E isso forma alguns pontos esbranquiçados aqui na córnea, como se fossem nuvens. Esses pontos, eles alteram o formato da córnea, levando à modificação do grau do óculos, e eles podem ficar definitivamente, se não forem adequadamente tratados, eles podem ficar definitivamente, a pessoa enxerga como se fossem nuvens na frente da vista. Puxa, então sério mesmo. Alguns casos mais raros, que essa situação é muito intensa, precisa até de cirurgia para poder restabelecer a visão. É claro que isso não é a regra, né? A regra, o mais comum é a conjuntivite ela sarar depois de alguns dias e não deixar nenhuma sequela. Porém, existem casos que, se não forem conduzidos adequadamente, pode levar a uma perda de visão definitiva e alteração no grau do óculos. E o que vai ditar isso também, muitas vezes, é a frequência com que aquele paciente apresenta conjuntivite? Por exemplo, a pessoa todo ano tem conjuntivite. Então, existem algumas pessoas que têm uma predisposição maior ou porque a imunidade não está legal, porque praticam, enfim, algo que aumenta a chance. E quanto mais vezes ela tiver conjuntivite, mais riscos ela corre? A gente pode dizer isso ou não? Não, isso, embora não esteja na pauta do mito, isso é um mito também. É mito? Que bom. Assim, a pessoa, a conjuntivite é igual a gripe, né? É uma infecção causada por um vírus. Não é porque a pessoa pega mais gripe que ela vai ter mais complicações da gripe ou que o organismo dela vai se deteriorar mais. Mas, é claro, existem pessoas que têm a predisposição de formar esses infiltrados. Se a pessoa ficar tendo muita conjuntivite e muito infiltrado, isso naturalmente vai levar a uma perda de visão, né? Tá aí. Tem perguntinha do público agora, mais um mito ou verdade? Já, hein, gente? @VocêBonitaTV, mais um mito ou verdade na tela, olha lá. Receitas caseiras, como a moeda no olho, leite materno, ajudam? É mito ou é verdade? Aquilo que eu comentei também da aliança e tal, quando a gente fala do terçol, enfim. Mas falando aí da conjuntivite, doutor. Não, a receita caseira é um mito. É né? mito. É um mito. Pena, ela né? não vai ajudar na conjuntivite. A conjuntivite viral, causada pelo adenovírus, ela é uma doença autolimitada. Ela sara sozinha, né?
Então, mesmo às vezes sem tratamento, ela pode sarar. A importância da pessoa procurar o médico está em fazer o diagnóstico correto, porque de repente ela acha que tem uma conjuntivite e não tem, ela tem uma uveíte, um glaucoma, uma doença que potencialmente pode levar à cegueira, né? E também para saber se ela não está tendo essas complicações que eu falei, como a formação da membrana, a formação desses infiltrados na córnea que podem eventualmente levar a uma perda de visão definitiva, né? Agora, existem diversas receitas. Eu trabalhei aqui em São Paulo durante muito tempo no hospital público e é mais comum, né? A gente vê também o uso desse tipo de tratamentos alternativos no sistema privado, mas no sistema público é muito comum e tinha coisas assim bem chocantes, assim, pessoa que colocava urina no olho, saliva no olho. Então a gente tem que estar atento porque esse tipo de situação às vezes não ajuda. E não só não ajuda, como atrapalha. O leite materno, por exemplo, é uma substância que tem alguns anticorpos, né, que teoricamente combateriam infecções. Porém, ele tem ácido lático, que é um ácido, né? Ele tem também muita lactose, tem muito açúcar, então isso pode propiciar... também. Não o vírus, mas pode propiciar uma infecção secundária, né? Uma moeda, né? O dinheiro é uma coisa muito suja, então o olho ele já está contaminado, você vai ficar colocando substâncias mais sujas em cima, então é complicado. Uma coisa que funciona muito bem, ajuda a aliviar os sintomas, né? Causa uma vasoconstrição, diminui a formação da secreção, é a água gelada. Isso é uma receita caseira que inclusive o médico recomenda, faça compressas com água gelada. Pode ser o soro fisiológico, né? Como a gente tem aqui. Uma amostra de um soro fisiológico. O soro fisiológico, a vantagem é que ele tem uma concentração salina, né, uma concentração de sal mais próximo da lágrima, então ele não vai irritar tanto o olho, mas também as compressas com água gelada podem ajudar a aliviar os sintomas, diminuir o inchaço, diminuir a secreção, é algo que a gente recomenda. Então é recomendado fazer uma limpeza dessa secreção quando começa já a ficar grudar de novo, tem que remover. Sempre com um novo gaze. Nova gaze, Pode ser uma gaze, um paninho limpo, né? E não passar num olho no outro, né? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa tem a conjuntivite num olho só, mas ela passa a gaze num olho, vai passar no outro, ou coça um olho, coça o outro. Ela pode transmitir a doença para o outro olho. Travesseiro, fronha, travesseiro, toalha de banho. O ideal é a pessoa dormir, se ela está com a doença num olho só, ela dormir do lado doente. Porque se ela dorme do outro lado, é claro que isso é difícil, porque dormindo a gente acaba virando, né? Mas se puder dormir do lado doente é melhor. Porque se a pessoa dorme do outro lado, pode escorrer secreção para o outro olho e contaminar o outro olho. Então o ideal é trocar a fronha, no dia seguinte. O ideal sim, trocar toalha de banho também. Toalha de banho, de rosto. toalha de rosto. E o soro fisiológico também. Às vezes a pessoa utiliza o soro, ela compra um frasco grande, utiliza o soro e sobra um pouco. E aí ela guarda para utilizar numa outra ocasião. Só que aquele soro ele pode estar contaminado, pode contaminar. Pode guardar, né? O ideal é não guardar, nem soro, nem colírio. Utilizou, sobrou, joga fora. E deixar na geladeira? A geladeira também, como ele deixa mais gelado, vai melhorar os sintomas, assim como a compressa gelada. Uma coisa importante também, dentro desse tema aí de receitas caseiras, muita gente utiliza água boricada, né? A água boricada, o que é? É uma substância antisséptica, ela serve para lavar superfícies, né? Então, para você lavar uma superfície de uma mesa, né? Então, ela tem uma substância que é o ácido bórico, né? Que é capaz de matar algumas bactérias. Com relação ao vírus, o ácido bórico não tem nenhum efeito. Então, colocar a água boricada na conjuntivite viral não vai surtir efeito. E o problema é que esse ácido bórico, ele pode levar a queimaduras na pele, queimaduras no olho. Claro, não são queimaduras graves, mas contribui para o olho ficar mais irritado. Puxa, então, realmente, a água boricada, que é uma substância que muita gente utiliza, os médicos eles não são a favor. O ideal é usar só água filtrada ou água fervida gelada ou então o soro fisiológico. Tá aí. Tem perguntinha do público. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Oswaldo, um beijo. Ah, não, mentira que maridão tá mandando. Obrigado, Oswaldo, aí eu olho a foto. Olha lá.
Ele tá assistindo ao vivo. Beijo pra você. Mas, bom, ele é um que sempre aparece a conjuntivite. Quem usa lente é mais suscetível a ter conjuntivite? Boa pergunta, hein? Não tem a ver. O uso da lente de contato, né, é um ato médico também. A gente tem que tomar muito cuidado porque a lente de contato ela propicia a formação de outras infecções no olho, sobretudo na córnea, né? A gente tem infecções causadas por bactérias ou por acantamebas que são devastadoras. Mas não existe um risco aumentado, quem usa lente de contato, não existe um risco aumentado para conjuntivite, desde que tome os cuidados adequados, né? A mão sempre limpa, use os produtos adequados para a limpeza da lente, né? Não durma com a lente, tomando os cuidados adequados, isso não aumenta o risco para pegar conjuntivite, não. Que é o próprio cuidado da higiene diária de quem faz o uso da lente de contato, exatamente, né? Exatamente. Tá aí, tem mais perguntinha, Glaucia? Dá tempo de mais uma? Dá, na tela. Obrigada, Renata. Um beijo para você. Quem tem rinite e sinusite pode ter conjuntivite mais vezes? Bom, a rinite e a sinusite, a maioria das rinites e sinusites são de origem alérgica, né? E aí a pessoa ela tem uma maior chance de desenvolver conjuntivite alérgica. Mas é uma conjuntivite crônica, né? Alguns determinados meses do ano, a pessoa entra em contato com alguma substância alérgica, pode ser um pólen de planta, um pelo de animal, e aí então ela desenvolve tanto a rinite como também a conjuntivite, né? Agora, a conjuntivite infecciosa não existe essa relação. A conjuntivite infecciosa é igual a gripe, a gente está sujeito a pegar a qualquer momento, basta estar em contato com o vírus. O ideal, então, é que a gente lave muito as mãos, mantenha essa higiene e quando tiver o diagnóstico, que se afaste aí no tempo determinado pelo médico. Exatamente. Né? Para a gente não aumentar. Eu queria só falar mais uma coisa que eu acho muito importante com relação aos colírios. Porque muitas vezes a pessoa, como não é uma doença que tem uma gravidade, uma sintomatologia tão intensa no início, é muito comum a pessoa procurar, às vezes, o farmacêutico ou às vezes até um vizinho e pegar um colírio e começar a usar. Verdade. E colírio é tudo igual. A gente está com 2 colírios aqui, o frasquinho, a cor é diferente, mas é tudo igual. Porém, existem colírios que são complicados, que podem levar à perda de visão, sobretudo os corticoides. Então tem que tomar cuidado com corticoides, geralmente são colírios que terminam com X, e são colírios que podem levar à formação de glaucoma e à formação de catarata, que são doenças potencialmente graves. Não pode usar sem a orientação médica, exatamente. Gente. Site para vocês, quem quiser saber mais, www.sadala.com.br, sadala.com.br.